Olá, seja bem-vindo. E neste tutorial nós iremos fazer esse efeito de amortecimento aí que vocês viram na nossa apresentação inicial aqui do tutorial. Veremos como utilizar o recurso Rig Body e o Rig Body Constraint para fazermos a animação. Eu estou utilizando a versão 2.7.6b, vocês podem utilizar a versão 2.7 aí anterior. E caso você esteja numa nova versão, isso não irá impedir aqui que vocês utilizem esse artifício, ok? Então vamos clicar aqui fora para sair da tela de apresentação. Vamos selecionar o cubo e com ele selecionado nós vamos transformá-lo aqui numa chapa que será a superfície onde o nosso objeto esférico colidirá para fazer o efeito de amortecimento. Vamos dar um SZ, com isso eu achato o cubo transformando nesse plano que vocês estão vendo. Vou dar um S aqui para aumentar um pouquinho o tamanho dele. E vamos encostar o cursor aqui na seta azul, que é a coordenada espacial Z. Segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado, vamos arrastá-lo aqui para cima. Com esse objeto posicionado aqui nessa parte superior, nós vamos aqui onde tem um cursor 3D que ficou no centro, clicar o atalho Shift A e vamos adicionar dessa vez uma Mesh Plane, que é o plano, né, na verdade. Vamos dar o S de escala para aumentá-lo, e aqui será o chão da nossa cena. Aqui o objeto, que será o objeto de impacto, e aqui o chão, que fará a composição do nosso cenário. Vamos então aplicar a esses dois objetos o efeito Rig Body, que é aquele efeito que permite o objeto fazer deslocamento aqui na nossa área. Então nós vamos selecionar esse objeto de baixo primeiro, pressionar a tecla Shift e mantê-la pressionada, clicar com o botão direito do mouse no objeto de cima. Repare que eu tenho agora os dois objetos selecionados. Com isso, eu vou vir aqui na lateral esquerda, na guia denominada Physics. Eu tenho o menu de opções do Rig Body Tools, que são as ferramentas Rig Body, que são corpos rígidos. Eu vou apenas encostar o cursor aqui, aumentar um pouquinho, e vocês vão ver que eu tenho aqui a opção ADB Active, que é adicionar o ativo, o ADB Passivo, que é adicionar o passivo. Nós já sabemos que esses mesmos recursos aqui eles se encontram na nossa barra na lateral direita, na barra de propriedades, onde temos esse ícone em forma de uma bolinha quicando, que representa os efeitos físicos. Vocês vão ver que eu tenho aqui a opção Rig Body. Então, tanto faz eu usar aqui como eu usar aqui, eu posso utilizar alguns recursos para fazer esse efeito, ok? Mas vamos mantê-lo aqui na lateral esquerda, as nossas ações. Então, com os dois elementos selecionados, nós vamos vir aqui nessa opção e vamos adicionar o Rig Body ativo nos dois elementos. Com isso vocês vão ver que aquelas linhas de contorno do elemento que antes eram laranjas passaram a ter aqui uma cor verde claro. E se dermos a animação agora com o atalho Alt A ou então clicando aqui no Play embaixo, vocês vão ver que os dois objetos eles começam a sofrer um efeito de decaimento aqui na área. Por que isso? Porque o Rig Body aplicado vai dar movimentação a esses objetos, porém eles vão seguir a gravidade que foi imputada a eles no procedimento da adição do efeito. Como é que eu faço então, Luciano, para aplicar o Rig Body Constraint que vai fazer o efeito parecido com aquele amortecimento que nós vimos aí no início do nosso tutorial? É simples. Nós vamos manter esse de cima selecionado, segurar a tecla Shift e selecionar o de baixo. E nós vamos voltar aqui na guia Physics, onde nós temos aqui essa opção chamada Constraint. Vocês vão ver que eu tenho uma opção também chamada Connect. E nós vamos clicar com esses dois objetos selecionados nessa opção chamada Connect, com o botão esquerdo do mouse. Com isso vão surgir aqui algumas propriedades chamadas Connect Rig Bodies, que são as conexões dos corpos rígidos.
E entre elas, nós temos aqui a opção chamada Type, que é o tipo de Rigid Body que nós vamos empregar entre os dois elementos. Basta eu clicar nesse quadradinho com o botão esquerdo, abre-se algumas possibilidades e nós vamos buscar essa aqui, ó, chamada Generic Spring. Vamos clicar nela, vocês não vão ver agora de imediato, mas se nós aproximarmos com o botão do meio do mouse, que é a rodinha, vamos empurrar a rodinha do meio do mouse para cima, vocês vão ver que eu aproximo, vocês vão verificar que onde eu tinha o manipulador surgiu aqui algumas coordenadas, ó. Vocês vão ver aqui o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, que na verdade é o Rigid Body que foi aplicado aos dois objetos que anteriormente estavam selecionados. Então ele foi aplicado justamente aqui no ponto em que se encontrava o modificador entre os dois objetos. Então nós temos o objeto de cima, se selecionarmos com o botão direito, vocês vão ver que aqui na barra lateral esquerda, ele apresenta-se como o Rigid Body do tipo ativo, ele sofre uma ação. Se selecionarmos o de baixo, com o botão direito, vocês vão ver que aqui aparece também o Rigid Body do tipo ativo. Então, com esses dois objetos aqui na condição de Rigid Body ativo, se eu der o Alt A, é evidente que os dois elementos, como tem o procedimento do tipo ativo, eles vão decair aqui na nossa área de trabalho. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui para manter esse objeto plano, que é a superfície, estático aqui na área? Simples. Nós vamos selecionar com o botão direito o plano e aqui nas propriedades Rigid Body aplicada, em vez de ativo, aqui em Type, eu vou clicar com o botão esquerdo na caixinha e vou mudá-lo para o modo passivo. Com isso, esse objeto fica estático na cena. Então, se eu der o Alt A ou Play, o objeto de cima despenca, mas o de baixo não. Agora nós vamos fazer o recurso que vai permitir criar aquela condição de amortecimento nessa chapa de cima para criarmos aí o nosso vídeo animado. E para isso, eu não vou nem selecionar o de cima e nem selecionar esse de baixo. Eu vou selecionar justamente, ó, esses eixos aqui que representam o constraint aplicado. Então, clicando com o botão direito sobre esses eixos aqui, vocês vão verificar que eles passaram a ter uma cor agora verde, isso quer dizer que eles foram selecionados. E aqui na barra de propriedades na direita, vai surgir as propriedades do Rigid Body Constraint, que é justamente essas setas em forma de eixo que nós criamos aqui com os dois objetos naquela opção de conexão. E aqui vocês vão ver, ó, que eu tenho o objeto 1, que é o plano, que é o chão, o objeto 2, que é o cubo, que é justamente o objeto de cima que nós transformamos em uma placa achatada. Nós vamos então experimentar fazer aqui algumas reconfigurações nas opções de propriedades desse Rigid Body Constraint selecionado. Vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, essa opção Limits. Nós vamos com o botão esquerdo clicar em cada uma para ativar essas opções, que são os eixos X, o Y e o Z. E vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui nessas coordenadas limite de X e Y, vocês estão vendo que eu tenho valores aqui nessas caixinhas chamadas Lower e Upper. Nós vamos mudar esses valores todos para 0. Como é que eu posso fazer isso? Clicando com o botão esquerdo no slider, 0, Enter. Aqui embaixo também, clicando, 0, Enter, clicando, 0, Enter, clicando, 0, Enter. Então, com essas coordenadas X e Y aqui todas zeradas, nós vamos vir aqui onde tem os Springs, embaixo. Vamos clicar apenas nesse eixo Z, porque eu vou querer que o efeito decorra somente aqui, ó, nessa coordenada que é a seta azul. Então, clicando nela aqui, eu tenho um valor 10 e um valor 0.5. Se eu der a animação, percebam, olha, que essa chapa ela cai, ó, e chega um ponto que ela fica estática. Por quê? Porque esse efeito ele é produzido com as alterações dos parâmetros que nós fizermos aqui. Mas eu não quero que ele fique aqui estático, eu quero que essa chapa de cima crie uma condição de animosidade, como se tivesse recebendo a pressão de um objeto por cima e se movimentando aqui na área. Isso eu posso fazer nessa guia aqui chamada
Springs, coordenada Z, onde eu tenho Softness, que é a suavidade, né? Clicar nesse valor aqui e aumentar para o valor 150. Eu vou dar um Enter. Se eu der a animação, você vai ver que a chapa de cima ela fica como se fosse pendulando na área de trabalho com apenas essa alteração que eu fiz aqui. Tendo feito então esse procedimento, eu vou aqui aproveitar o meu cursor que está aqui no centro. Caso não esteja no centro, você digita Shift S e manda o cursor ir para o centro, ok? Então, com ele aqui no centro, eu vou dar o Shift A e vou, dessa vez, adicionar minha cena, um outro objeto, Mesh, do tipo UV Esfera. Vou clicar nele, repare que surgiu uma esfera aqui redondinha. Eu vou encostar o cursor no manipulador dela, com a seta azul, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastá-la aqui para cima da nossa cena. Eu tenho aqui agora esse objeto em forma de uma esfera, só que a superfície está muito áspera. Nós vamos alisar a superfície desse objeto. De que forma? Nós vamos vir aqui na lateral esquerda, na guia chamada Tools, no modo Objeto. Aí vamos procurar essa opção aqui, Shading, tá vendo? Vamos clicar em Smooth. Com isso a gente afina a superfície da esfera. E se nós dermos a animação, vocês vão ver que o objeto não tem nenhuma interferência aí da esfera, porque nós precisamos também aplicar à esfera um efeito físico de Rigid Body. Isso eu posso fazer tanto vindo aqui na guia Physics ou aqui nessa opção na lateral direita, clicando em Rigid Body e escolhendo para ele, por exemplo, aqui, clicando, para que eu crie um efeito de Rigid Body nele. Se eu der aqui a animação, a bola despenca e fica pendulando sobre aquela chapa de cima. Mas vai chegar um ponto que ela vai inclinar essa chapa, porque essa chapa ela tem algumas configurações que precisam ser novamente manipulada no efeito Constraint, que é nessa coordenada. E isso nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos selecionar, vamos aproximar aqui, selecionar novamente o Constraint com o botão direito do mouse. Repare que ele ficou com a cor verde clara. E aqui surgem as propriedades dos constraints. E dessa vez nós vamos fazer o seguinte. Repare que eu tenho aqui ângulo, tá vendo? São os limites da rotação do objeto. Então nós vamos selecionar o ângulo X com o botão esquerdo, o ângulo Y com o botão esquerdo e o ângulo Z com o botão esquerdo. Todos eles estão ativos agora, porém todos esses valores que nós temos aqui, nós vamos zerar. Vamos clicar com o botão esquerdo, 0 Enter. Botão esquerdo, 0 Enter. Repetimos aqui. Aqui, novamente 0 Enter. E aqui 0 Enter. Verifique que o ângulo aqui todos estão com os valores zerados. Se dermos a animação dessa vez, verifique que a bolinha ela cai, colide com o objeto de cima e fica quicando. Há um defeito aqui nessa animação por hora, que é o defeito que antes da bolinha encostar, o objeto já começa a pendular. Vocês vão ver aqui antes da bolinha triscar nele. Então, para corrigir isso, nós vamos selecionar essa chapa de cima e vocês vão ver que aqui no Rigid Body aplicado a ela, nós vamos selecionar essas duas opções. Com isso, se eu quiser dar a animação agora, a chapa de cima só sofre a alteração quando a esfera que cai colide sobre ela e cria aquele efeito de amortecimento que vocês viram aí no tutorial. E aqui onde eu tenho o cursor ainda no centro, eu vou selecionar o Shift A para adicionar um outro objeto à cena. Vou botar outro cubo aqui. O cubo foi criado, eu vou trazer um pouquinho aqui para cima, segurando a seta azul. Vamos fazer uma cópia desse cubo, clicando Shift D, Z, porque aí eu movimento a cópia pelo eixo Z, aqui para cima. Vamos fazer com que ele encoste bem aqui na chapa. Vamos dar um S de escala para afiná-lo. E vamos dar um SZ para esticar, para fazer como ele se fosse uma barrinha segura aqui entre essa caixa de baixo e o plano aqui em cima. E com esse procedimento feito agora, nós vamos
selecionar primeiramente esse objeto aqui de baixo, segurar a tecla Shift e selecionar a chapa de cima. Repare que um tem a cor laranja porque ele não está com o efeito Grid Body aplicado e o outro tem a cor verde porque está com o Grid Body aplicado. Então com isso nós vamos usar o atalho Ctrl J, nós unimos os dois objetos e vocês vão ver que ambos agora têm a cor verde, ou seja, o efeito foi aplicado aos dois, que estão unidos com o atalho Ctrl J. E se dermos a animação agora, vamos clicar Alt A ou dar o play aqui embaixo, vocês vão ver como se fosse aqui uma balança de amortecimento na nossa cena de trabalho. Vocês podem aplicar a textura que vocês quiserem a cada objeto, seguindo aí as dicas de tutoriais anteriores, e a animação da mesma forma aí, salvo engano.